Olha só, gente, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui até o Jornal Diário, direto da redação. Vou emendar aqui, já vou botar o terninho e a gravata e a gente continua no jornal, né? Porque o papo é bom, né? Sandro, uma coisa que eu queria te perguntar, há uma tendência muito grande da gente acabar em um determinado momento da nossa vida abandonando, né, toda essa carga teórica que a gente teve, seja no ensino médio, seja no ensino superior, e assim, né, ao longo da experiência de vida a gente vai percebendo que muitas coisas que estão lá, né, nos conceitos, né, brincando do Marx, do Weber, do Durkheim, a gente acaba conseguindo adaptar à nossa realidade. Hoje está muito difícil da gente conseguir retomar esse pensamento teórico e tentar colocá-lo em prática nas nossas vidas, solucionando os nossos problemas efetivamente? Não, na verdade não, Anderson. Foi até isso que eu tentei propor no debate lá, né? Assim, o que eu conversei com as pessoas? Até essa minha mudança de tema. Esse debate que eu levei lá para o Comari foi um debate que eu já tinha feito, inclusive, no Senac também, com a turma de segurança do trabalho, que eu faço em outros lugares, porque isso vem de um acúmulo, até da vivência que eu tive na política, da vivência que eu tive na faculdade, no meu mestrado, que a gente passa a ter uma tendência a olhar o processo de mudança como sendo um processo de mudança da superestrutura, né, pegando aqui um conceito marxista, já que a gente está falando de teoria, né, e ao mudar a superestrutura, a gente vai estar fazendo toda a transformação que a gente acha necessário, quando na verdade eu pelo menos particularmente acho que a gente vai tendo um acúmulo e vai vendo que a coisa é um pouco mais complicada do que isso, porque a gente vai mudar toda a estrutura do Estado, muda o político, muda o personagem que está ali, mas as relações elas estão contaminadas, né? Então é um processo muito mais cultural, é um processo muito mais simbólico do que só você mudar personagens, né? Porque se as relações ainda são mantidas viciadas, então a gente tem que mudar as relações. Então isso é uma mudança cultural. Então a teoria ela ajuda sim, porque ao eu ter a teoria, ao ter o conhecimento teórico e conseguir perceber isso, eu posso fazer um processo de entendimento e ao entender, se eu entendo, eu posso mudar, né? Uma escolha minha. Perfeito, né? Perfeito. E é isso que você falou perfeitamente. Esses mecanismos, né, essas fragilidades são muito mais perceptíveis quando você tem esse embasamento, né? Quando você conhece esses mecanismos históricos, né? Quando a gente fala em teoria, gente, não são simplesmente análises teóricas de determinadas situações. É um processo evolutivo da nossa história. Então, o trabalho da sociologia, por exemplo, é pegar esse processo evolutivo da sociedade, de uma forma geral, e transformar aquilo em algo inteligível, né? Tem um conceito que eu trabalhei com eles lá, que é um conceito da antropologia, um conceito muito próprio da antropologia, não é só a antropologia que utiliza. Ele, inclusive, eu levei, inclusive, porque ele é um conceito que a gente tem que ter, na minha opinião, na vida, e ao termos esse conceito na vida, com certeza nossas relações vão ser muito melhores, mas o antropólogo que não desenvolve esta habilidade, não desenvolve este conceito, não será um bom antropólogo, que é o conceito de alteridade. Então, o que é a alteridade? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E a gente não faz isso, ou não conseguimos fazer isso, porque não é fácil, não é simples fazer isso. Só que se a gente conseguir e começarmos a fazer isso, quanto problema a gente vai estar resolvendo? Quando eu começar a criticar, quando eu começar a desenvolver, porque preconceito nós temos. O preconceito ele é inerente a gente, porque nós temos conceitos, temos ideias. Isso aí. E ao termos ideias, temos conceitos, a gente vai olhar algo que não é estranho, a gente vai nos chocar e vamos começar a ter uma ideia sobre aquilo, que vai ser um preconceito, e vamos Isso aí. recusar aquilo de alguma forma. Aí entra a alteridade. Falei, bom, peraí, mas se eu estivesse no lugar dele, será que eu faria diferente do que ele está fazendo? Será que eu não faria a mesma coisa que ele está fazendo? Que é isso que o antropólogo faz quando vai para uma tribo, quando vai para uma sociedade diferente, quando vai para um grupo diferente. Porque se ele não fizer isso, ele não vai entender o que está acontecendo. Ele vai julgar. E julgar não é estudo. Julgar não é análise. Então, para ele fazer a análise, ele tem que ser uma pessoa provida de alteridade. Na vida, nas relações, se a gente começar a desenvolver a alteridade, com certeza a gente vai começar a desenvolver relações mais saudáveis e mais humanas. Com certeza. Porque aí a gente vai
conseguir entender um pouco melhor o outro. Agora, foi o que eu falei lá, é fácil? Não, eu faço, nem sempre. Agora, o engraçado... Porque também eu não estou dizendo, não é porque eu estou falando que eu faço. Sim, porque eu sou ser humano e sou alguém defeituoso. Né? E na vida cotidiana a gente se dói, a gente se magoa, entendeu? Então, muitas vezes a gente... Mas se a gente chegar ao ponto de poder perceber isso... Nossa, que avanço. Esse interessante também, esse que é o processo, né? Como diz, por exemplo, o Roberto da Mata, né, que lembra muito bem disso, essa alteridade que deveria ser praticada, ela é cobrada, né? Porque a gente cobra o tempo todo. Você coloca no meu lugar, né? Ao invés de você se colocar no lugar da pessoa, né? O Roberto da Mata lembra muito bem isso, né? Eu citei o Roberto da Mata lá para eles. Você estava na palestra lá, escondido? Não estava. Eu citei eu prestei muita atenção nas suas aulas. Eu citei isso para eles. Porque o Roberto da Mata tem essa passagem, que ele fala que do traço cultural nosso, você sabe com quem está falando. Nossa, isso aí é fato. Isso aí é o cúmulo de você se colocar acima do outro, superior, e resolver a questão, ao invés de você desenvolver uma outra habilidade que é quem você pensa que é. E vem cá, vamos aqui resolver a coisa no mesmo patamar. Exatamente essa questão da alteridade, né? Que o Sandro falou. Né? Quando eu penso, ao invés de você se colocar no lugar, não é quem você pensa que sou eu. Eu pensar quem é você. É um pouco diferente. Realmente eu estou em êxtase. É você igualar, eu estou em êxtase porque, na verdade, quer dizer, o que você está falando é o meu trabalho sobre uma outra roupagem, né? Que é o trabalho dentro de empresa, desenvolvimento humano, do qual é tudo isso aí. E que é muito difícil a gente fazer as pessoas entenderem, principalmente gestores, que a história nos mostra que nós não nos preparamos historicamente lá atrás, porque a história, na verdade, isso tudo que nós estamos falando, que você está falando, você está abordando, traz visão. Lá nos anos 60 e 70, era previsível o que nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo hoje, se lá nós tivéssemos voltado ao lá então e tivéssemos feito um levantamento bacana. E se falava, porque tinha gente com bons movimentos na década de 60, 70 principalmente, mas que isso foi expurgado, foi colocado à parte, porque imagina, o que tem a ver a mitologia? O que tem a ver a questão do ser humano, de você se colocar no lugar de alguém, que era número, né? E o pior é que nós continuamos com isso. E o preconceito do amanhã, eu acho que é a pior coisa que nós vivemos hoje. Em qualquer lugar, as previsões que individualmente as pessoas têm é que o amanhã vai ser uma droga, vai ser uma merda. E não é assim. Porque nós não tivemos o cuidado literal de fazermos esse questionamento, né? Nos envolvermos com relacionamento. O mercado hoje, eu falo do trabalho, a demanda dele não é o profissional que seja excelente tecnicamente. É o profissional que trabalhe, mas se colocando no lugar do outro, e assim eu desenvolvo equipes e eu possa realmente chegar onde eu posso e devo chegar. Então, o teu discurso assim, é fantástico, porque quem estiver nos escutando, principalmente se forem empresários e gestores, que também façam a parte deles, porque eu acho que é um nicho muito importante da nossa sociedade. Pratique a alteridade, não cobre simplesmente exatamente. a A gente vai estudar um pouquinho também, sabe? E você falou também, a gente está falando da importância da teoria, né? Ele citou um outro conceito teórico muito importante também, que é esse pessimismo da modernidade, né? Que é muito falado, né, nos autores, principalmente da filosofia moderna. Bacana, né? Não, mas a única maneira que eu tenho de extirpar, né, esse preconceito, né, essa questão com o modernismo e ter preconceito, que é o pior dos preconceitos, né? O preconceito não é só em relação a cor, sexo, orientação sexual. O preconceito ele vem através de uma série de outras coisas que a gente não discute, a gente não fala a respeito. Então, quando existe um movimento do qual a gente coloca pessoas que podem ser a dona de casa ou doutor em alguma matéria, vamos sentar e vamos falar, vamos discutir. E principalmente nesse momento, né, Kleber, porque eu não sei se você sente isso, mas eu, pelo menos, eu sinto isso ao olhar para a sociedade, ao ver os movimentos na mídia e fazer uma análise do que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento um pouco de retração de algumas conquistas muito importantes da sociedade. O que eu quero dizer com isso? A cada dia, a impressão que eu tenho é que nós estamos perdendo um pouco mais da nossa vida privada. Uma das grandes conquistas que nós tivemos com a sociedade capitalista foi a separação do público e do privado, né?
E me parece que a gente está vivendo uma época que isso está ficando um pouco confuso. Um pouco? Porque as pessoas estão confundindo muito as coisas. E há uma certa insensibilidade em aceitar que o outro tem direito de ser como ele é, independente daquilo, sim. do que é o outro, né? Coisas que há 20, 30 anos atrás você olhava e não te chocava, hoje coisas muito menores chocam. A ponto do outro agredir verbalmente, a ponto do outro se movimentar para proibir ou querer proibir. Então, é intolerância. Nós estamos caminhando para uma sociedade que está voltando a um nível de intolerância que me preocupa, porque a gente estava caminhando para uma sociedade cada vez mais capaz de praticar a tolerância. E de uns anos para cá, esse nível de intolerância ela tá subindo, e você vê as pessoas se agredindo na rua, agredindo pela internet, verbalmente. Você vê a pessoa não pode estar com uma cor que aí a outra agride, a outra está com outra cor, a pessoa agride, a pessoa está de um jeito, agride. Mas, professor, é uma intolerância que me preocupa. Eu tenho essa preocupação também, e você falou ainda há pouco sobre a questão da mídia, porque você tem os extremos, né? Tem duas questões importantes para mim. A desconstrução que está acontecendo, que é um grande momento, porque tudo está sendo desconstruído. Então eu posso construir da maneira que tem que ser construído, não fazer repetições. Por um outro lado, existe a banalização. Outro dia fui surpreendido com uma cena que eu estava num restaurante em que eu presto serviço, e os clientes voltados para uma televisão. Sendo que era um horário de 13h, as pessoas estavam almoçando e assistindo, quando houve atentado no aeroporto lá na Turquia, que o homem-bomba, literalmente, ele explode. O que eu fiquei impactado foi ver a reação das pessoas de estarem comendo, assistindo aquilo, e como se nada fosse. É óbvio que isso daí me traz um reflexo. Porque eu banalizei tanto já uma imagem como essa, que te matar porque você realmente fez uma ultrapassagem que eu não gostei, entra na ordem, entre aspas, do normal. E a normalidade, nós sabemos que é neurose. Né? O ser normal, inclusive, para você estar em casa escutando, é uma coisa meio esquisita. Não seja muito normal, seja um pouco louco, que você vai estar melhor. Então, e eu vejo que as pessoas, elas não... A confusão é o que fazer com isso que está desmoronando e o que fazer para construir o certo. Agora, a mídia, ela faz o favor real de se intrometer justamente em meio a isso. A França tomou um posicionamento agora de não mais divulgar os atentados terroristas. Senhor amado, depois então de tudo que nós estamos vivendo nos últimos 20 anos, alguém teve a brilhante ideia de não jogar mais a imagem disso. Porque, lógico, eu estimulo o quê? A propaganda do outro. Então, eu tenho uma grande preocupação com a violência em um modo geral. É o descaso e o respeito à dor do outro, né? Porque banalizou. E banalizou de tal forma que as pessoas não percebem nem o processo histórico disso, e a ponto de você pegar situações, e a internet ela é terrível nesse ponto, né? Você pega situações na internet e fala assim, é por isso, olha só o absurdo, né, da pessoa, é por isso que eu não gosto, no último atentado que teve, né? É por isso que eu não gosto desses muçulmanos, uma pessoa falando na internet. E é por isso que eu prefiro ser cristão, porque o cristão nunca fez nada. Nossa. Eu falei assim, gente, é um perfeito idiota, porque não sabe nem história, né? Se tivesse estudado um pouquinho, eu sabia. Não sabe nem história. Opa, deixa pra lá. Assim, aí a pessoa tem que transcender do processo religioso e perceber que na história, tanto cristão quanto muçulmano tiveram na sua trajetória momentos muitas guerras, muitos crimes e muitas atrocidades. E isso não significa dizer que quem é muçulmano e quem é cristão seja resumido a isso. Porque você, na essência do cristianismo e na essência do islamismo, isso não pertence. Mas você tem representantes na história dos dois lados que, infelizmente, cometeram atrocidades. Aí um idiota pega
Ao invés de trazer Replica luz, isso. ao invés de trazer serenidade, ao invés de trazer paz, ele repercute. Por isso que tem que matar todos os muçulmanos, por isso que eu não gosto de muçulmano, porque e sou cristão, porque o cristão nunca fez nada para ninguém, nunca matou ninguém. É assim que começa, né? Nunca matou ninguém. Eu falei, meu Deus. E assim Mas que eu começa, acho- o cara nunca leu um livro de história. Certo? E não Mas precisa, veja Estado bem, Islâmico e não começou precisa de uma ser. vingança, né? Exatamente. É, Agora, ele presta começou bem com uma atenção. vingança. Nós, semana passada, nós estamos falando sobre uma questão, professor, porque nós estamos entrando aqui na teologia. Né? Então, lamentavelmente, a teologia que é pregada hoje, ela tá em 3 nichos completamente diferentes da sua realidade. A primeira é o do autoajuda. Segundo, é da prosperidade. E terceiro, do empreendedorismo. Então, é lógico que tudo é muito superficial. Crenças e valores, fé, é alguma coisa que é comercializada. Então nós estamos dentro de um padrão que não é mais o padrão de uma vez, em que você realmente, você tinha na sua história e você conhecia o processo. É óbvio que quando você fala do muçulmano, parece que eles são feitos do quê? De pessoas. Claro. Tá? E eles têm as questões deles que levaram a um princípio, que pode ser uma vingança, que pode ser um troco a alguma coisa. Então, nós somos muito empobrecidos. É que tá, a essência se perde. É. A essência que é o ser humano, a essência que é o processo de evolução do ser, que é a melhoria das relações, a humanidade, né, como você disse, ela bem. fica perdida nesse processo. Ela se perde, né? é verdade. E quando, na verdade, foi até uma coisa que eu até coloquei na palestra lá, que um dos temas que a gente fala é sobre isso, que é a questão de você ser verdadeiro. Uma das formas de você melhorar o seu processo de relação e você ser mais humano é você ser verdadeiro naquilo em que você acredita, você ser inteiro naquilo que você acredita. Perfeito. Então, se você tem uma religião, se você é crente, se você segue uma religião e você é inteiro e você é verdadeiro naquilo que você acredita, muitos dos problemas vão ser resolvidos. Não se vai debater aborto. Eu até brinquei com eles lá, falei assim, olha só, nós somos um país que é predominantemente religioso. Né? Você tem nos censos aí, mais de 90 e poucos % das pessoas que se autodeclaram pertencentes a alguma religião. Dessas religiões, eu não me recordo agora de nenhuma delas que sejam defensores do aborto, ou que permitam os seus fiéis fazerem aborto. Se nós fôssemos verdadeiros na nossa relação, não teríamos aborto no Brasil. Mas é difícil. É difícil. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então o que a gente prefere fazer? Transferir para o Estado que ele proíba, porque eu sou falho. Então eu quero que o Estado me limite. Né? Ou que me permita, né? Também. Né? Ou que me permita. Porque aí eu transfiro para o Estado. Porque aí o Estado vai me limitar. Porque como eu sou falho, como eu não consigo, eu transfiro para o Estado. Então, Estado, por favor, me limite, me proíba, vai me tolir, porque eu não vou conseguir. E é por isso que eu não vou conseguir. O que eu acho ao passo que se eu consigo, se eu consigo, eu não preciso desse freio. Mas né? que nós não vamos conseguir nunca. Agora, o Estado que ele tem que entender é que a figura do pai, ela existe e vai existir para a eternidade. Tem que ter uma autoridade rolando onde tem gente. Porque senão vira bagunça. O grande problema é que estão piscando. No processo de avançar da sociedade, esse Estado ele deveria estar preocupado com outras coisas e não com as questões individuais. Essas questões individuais são minhas. Sim, perfeito. O Estado acabou... E se eu sou uma pessoa inteira, se eu sou uma pessoa que não acredito no aborto, eu não vou fazer. E não faço, porque eu não acredito. Eu não quero, então eu não faço. Por que eu tenho que trazer o Estado para cá? Essa é a minha vida privada. Você está entendendo? Então a discussão de pode ou não pode, ela se perde. Não é pode ou não pode, eu não aceito, eu não quero, eu não faço. E se um amigo me procura, não faça. Não é a melhor solução. Vamos buscar uma adoção. É uma vida que está aí. E aí eu caminho para outro sentido. Então eu busco o Estado para resolver uma questão que é individual, que é uma questão privada. E o Estado tem que estar para resolver outras questões de ordem pública, de saúde pública. Esse teu retorno, né? Em número, gênero e grau, sem dúvida nenhuma. É um exemplo de várias coisas que a gente faz com que o Estado busque. E aí a gente vira fundamentalista. Bravo.
né? Isso aí. E transfere para o Estado questões que são de ordem privada. Privada, né? E confunde cada vez mais os processos de relação. Você viu, né, gente? Se deixar, a gente vai embora. Quero agradecer aqui a presença do Sandro. Sandro, obrigado mesmo pela tua participação. Já vou fazer o convite ao vivo, para ele não negar, né? Senão fica feio, para voltar mais vezes, para a gente continuar batendo papo. É importante a gente ter essa reflexão, né? É importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, porque, como eu disse aqui na abertura do programa, muitos dos problemas que a gente insiste em ficar batendo aí, né, já foram vistos e já foram superados, é só a gente praticar um pouco isso, né? Obrigado, Sandro. Não, e uma palhinha, né? Peraí, é para você que está em casa entender que a filosofia e a sociologia bateu direto aqui. Esse tempinho que a gente conversou, e eu acho que todo mundo entendeu que é discussão mesmo. E não fecha nunca. Porque o bacana é isso, é abrir discussão e vamos levar essa discussão enquanto pudermos. É assim que a gente vive. Né? Mas se a gente não fechar o comercial, melhor, o Ricardo vai expulsar a gente. Então vamos lá, vamos. Sandro, obrigado pela tua participação, bom dia. Espero que você volte mais vezes. Bom dia, obrigado pelo convite. Legal. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, porque já são 11h10 em Teresópolis, o programa está voando hoje, gente. E o Dr. Valério já volta comigo no próximo bloco.